E mesmo dentro da COP, quem acompanhou as jogadas políticas, o Canadá teve uma postura muito ruim. Então, nós temos um futuro muito preocupante, porque o que nós poderíamos ter feito na COP? Ter tirado um documento, pelo menos para que a gente começasse a seguir, e fazendo seus ajustes necessários. Por isso que a reunião da COP acontece quase todos os anos. Então a gente ia acertando. Nem isso nós temos mais. Até para poder cobrar quem está cumprindo, quem não está cumprindo. Então nós temos Kyoto hoje, né? O protocolo foi o último assinado, que tem um efeito, vamos dizer, forte de redução. Os países têm que voltar a 5,2 da emissão de 1990. Alguns vão cumprir isso. A maioria que assinou disse que iria cumprir, não estão conseguindo. Alguns jornais trouxeram os dados, né? Você vê nitidamente os países não conseguindo cumprir Kyoto. Os Estados Unidos não reconheceu Kyoto por causa dessa postura da China, que hoje, né, é o grande emissor e que não faz parte, por causa da ideia de que é um país em desenvolvimento. O senhor falou 90, né? Quer dizer, começou tudo aqui no Rio. Começou no Rio. Na verdade, tudo com começa... o presidente Collor. Período difícil esse, quase que a ECO fica comprometida, né? Quer dizer, o fato dele, depois daquele escândalo, daquele momento, então manchou um pouco. O Brasil poderia estar melhor ainda. Não, eu acho que na época, você sabe que eles deram uma apaziguada, né? Na época o pessoal já rolava a questão do que iria acontecer e tal, mas parece que naquele momento o país fez um pacto. Isso foi uma coisa interessante até. Não se levantou, foram alguns dias de silêncio a respeito dos nossos problemas, que acabou culminando depois o impeachment. Mas tudo começa na década de 80, quando a ONU começa a levantar e as conferências que estavam sendo feitas, não com o caráter que tinha hoje, mas na época que o clima da Terra estava sofrendo alguma mudança e que poderia levar a problemas sérios nossos. Aí eles convocam e fazem o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, isso em 88. Esse começa a produzir material que vai acabar levando à reunião da ECO 92, e uma das convenções assinadas foi a do clima. E a partir daí você começa a ter o acompanhamento. Os dados que o IPCC até hoje levantam são muito assustadores, né? O aumento da temperatura da Terra, o degelo das calotas polares, o aumento do nível do mar, mudanças no padrão de circulação atmosférica, levando áreas que chove, passam a ter chuvas mais intensas, áreas secas podem ficar mais secas ainda. E isso vai levar a um prejuízo monstruoso, econômico e social. A gente está percebendo, né, prof? São Paulo já não é mais São Paulo da Garoa, né? Campos do Jordão já não tem aquele frio que tinha, né, aquele modelo de... O exemplo que nós passamos aqui na cidade de São Paulo, ele é fantástico para nós compararmos com o que pode acontecer com a Terra. Se você olhar a cidade de São Paulo, nós tivemos mudanças profundas climáticas na cidade. Num curto período. Em 50 anos. Então, o processo de urbanização da cidade alterou o clima de uma maneira brutal na cidade. Imagine isso em escala global. E aí, assim, nós não conhecemos os mecanismos direitos, cientificamente, que a Terra pode ter em termos de circulação atmosférica. Você pode ter um novo padrão de circulação, levando a regiões a ficar muito mais frias ou muito mais quentes. Em suma, nós não sabemos direito o que isso pode... Onde vai chegar isso? Hollywood, que trabalha bem com isso, né? Exatamente. 2012. 2012, né? Catástrofes, né? Um dia depois de amanhã. Agora, professor, essa questão aí também do Brasil. O Brasil, em relação à poluição, se fala que 5% seria da poluição mundial hoje... O Brasil é um dos maiores emissores hoje. Um dos maiores. Basicamente são as queimadas os responsáveis. Mas assim, representa da poluição mundial 5% ou muito mais? O pessoal fala isso, os números são um pouco contraditórios. Fala que a participação brasileira não é tão... Não é, depende de como você trabalha. Se for só com a poluição industrial é uma coisa. Se for com a poluição de queimadas, a história muda completamente e o Brasil dá um salto muito grande. O que nós sabemos com certeza? As queimadas brasileiras são responsáveis, sim, pela emissão de gás. Tanto as de florestas como a por exemplo, da plantação de cana. Então nós temos sérios problemas dentro do território brasileiro que precisam ser contornados. O Brasil, nesse ponto, está avançando. Nós estamos, com todos os problemas que nós temos, o Brasil está avançando nessa área. Agora é muito difícil, né? O que você colocou agora há pouco.
O que aconteceu internacionalmente se traduz também internamente.